Olá a todos, mais uma vez aqui. Ai, deixa eu acertar isso aqui, que eu só me vejo a hora que o negócio vai pro ar. Vai dar tudo certo. Mais uma vez aqui com vocês para falar do EFT, minha paixão, a técnica que eu trabalho. Bom, porque não me conhece, eu sou Margarete Signorelli, trabalho com o EFT há 8 anos, sou completamente apaixonada pela técnica, venho durante esses 8 anos contar um pouquinho da minha história, porque tem gente que fica reclamando aí que eu já entro direto no que eu vou trabalhar, no que eu vou falar, e eu não falo um pouquinho de mim. Então, eu já era coach há 1 ano, quando eu conheci o EFT, e a partir desse momento, o que mudou, né, no meu trabalho como profissional? Primeiro, como pessoa, que o EFT realmente transformou a minha vida. Eu tive um problema, uma alergia, que acho que o Brasil inteiro sabe da minha alergia, né? E eu trabalhei essa alergia, me libertei dela, me apaixonei pela técnica, estudei muito. E a partir desse momento, o EFT fez parte do meu trabalho, porque eu comecei a analisar e pensar onde é que entram os bloqueios do meu trabalho. E eu tinha sucesso como coach, eu tinha ferramentas suficientes para transformar a vida dos meus clientes? Tinha. Realmente aquilo funcionava, só que eu tinha um limite. Tinham coisas. Oi, Elisa, seja bem-vinda. Tinham coisas que eu não conseguia ir mais fundo. E eu percebi que com o EFT, como ele foi mais fundo na minha vida, eu também poderia ir na vida dos meus clientes de coaching, né? Que existem, eu chamo de cliente, mas tem alguns coaches que chamam de coachee, né? Que é a pessoa que você trabalha junto, né? A pessoa que vem, que te procura para fazer o trabalho de processo de coaching. E eu comecei a usar com os meus clientes, e hoje o EFT faz parte do meu processo de coaching. Ele faz parte, ele é uma ferramenta poderosa. No entanto, que eu começo a trabalhar o meu processo de coaching, quando eu chego nas crenças, nos limites, e até ali, isso já dá 4 semanas, eu já vi se tem algum trauma, se tem alguma coisa, algum impedimento, algum bloqueio, alguma coisa séria, que eu vá trabalhar na sessão do EFT. Oi, Fabiano, seja bem-vindo. Então, eu fui percebendo o quanto aquilo mudava a vida dos meus clientes. E muitas vezes eu paro o processo de coaching, faço algumas sessões do EFT, paro ali, peço permissão para o cliente, explico que é importante que a gente trabalhe alguns momentos, alguns, pode ser traumas, pode ser eventos específicos, que da vida dele, trabalhar aqueles eventos para que a gente continue seguindo no processo de coaching e que a pessoa tenha realmente transformações. Agora mesmo eu tenho trabalhado com uma pessoa e nós paramos o processo de coaching e já estamos em algumas sessões do EFT. E isso está sendo transformador na vida dessa pessoa. Mas hoje eu venho aqui para falar como trabalhar, como vencer a insegurança para trabalhar com o EFT. E como é que eu fiz isso, né? Aqui está minha colinha para não esquecer nada para vocês. Baseado em mim mesma, que todos nós temos inseguranças quando a gente começa a trabalhar com alguma técnica, ou se você é médico, você foi para a faculdade, estudou, fez residência. Então, você, quando se vê com o paciente, você tem as suas inseguranças. O médico tem, a enfermeira tem, eu, né? A psicóloga tem. Nós temos algumas inseguranças. E baseado nas minhas próprias inseguranças, que eu vivi trabalhando como terapeuta, ou mesmo como coach, as primeiras pessoas que eu fui trabalhar como coach, eu quase não falava. Se perguntasse quanto é que eu cobrava, nossa, eu tinha vontade de me esconder e falar, cobrar? Não, porque né, a gente está ligado muito à culpa de cobrar por aquilo que a gente faz por amor. Né? Eu acho que quando você está num trabalho que você não gosta, acho que é mais fácil cobrar do que quando você ama aquilo que você faz, e você fala, como é que eu vou cobrar alguém por algo que eu sou completamente apaixonada e que me faz liberar os hormônios, me faz liberar a ocitocina agora, por exemplo, eu estou me sentindo muito bem, porque eu adoro fazer isso, eu adoro dividir com as pessoas a minha experiência, porque é só assim que as pessoas vão ser empáticas, vai ser receptivo àquilo, porque ela vai conseguir ver em mim
talvez o que ela própria esteja sentindo. Então, é normal em todas as profissões a gente ter os nossos bloqueios. E eu separei alguns aqui, na verdade, eu separei 5 bloqueios. Mas antes de falar um pouco dos bloqueios, eu quero falar do que é importante quando a gente trabalha como terapeuta, terapeuta holístico, né, que tem tantas coisas, tem gente que trabalha com essa, que já tenho ouvido falar dessa barra de Axis, que parece que é maravilhosa, com o reiki, eu também sou reikiana, então, é importante que a gente trabalhe nós mesmos, é a mesma coisa uma psicóloga que não faz terapia, ela tem que fazer uma reciclagem, ela tem que trabalhar ela mesma, então, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente trabalhe a gente mesmo. Então, você procurar uma pessoa capacitada que possa trabalhar você, as suas crenças, as suas fragilidades, as suas fraturas. Somos indivíduos. Todos nós temos crenças, temos feridas que precisam ser trabalhadas. Então, não é humilhante procurar alguém que trabalhe você, porque você vai conseguir servir o outro melhor se você estiver cuidando de você em primeiro lugar. Ai, gente, desculpa, tá? Mas sempre nós em primeiro lugar. É que eu não vou tirar o computador daqui, mas se você ver no meu consultório, aquele quadro lá atrás ali, ó, em preto e branco, ele tem o número 1 e tem o eu, o número 1 mostrando que é primeiro, né? Então é o 1 com aquela bolinha, e depois o eu, escrito eu assim, que significa o quê? A pessoa que entrar aqui vai entender que, em primeiro lugar, ela está trabalhando ela mesma. Então, primeiro eu. A gente não pode fazer ninguém feliz se a gente não estiver feliz, a gente não pode servir o outro se a gente não estiver se sentindo bem. Então, é muito importante que a gente trabalhe as nossas crenças, os nossos bloqueios, para que a gente consiga não só ser mais feliz, como também poder cuidar do outro melhor, tá? Então, vamos lá. Quando aprendemos algo, a gente precisa do quê? Né? E aí estão as 5 inseguranças. Em primeiro lugar, adquirir conhecimento. Então, e como é que a gente adquire conhecimento? Lendo uma vez algo, vendo um vídeo, sabe, parando para adquirir, para absorver aquilo que foi dado para você, numa vez só. No entanto que quando você tem uma aula presencial, você anota e depois você vai rever aquilo que você estudou, que você ouviu, que a pessoa passou para você. Então, em primeiro lugar, quando você quer aprender algo, você tem que adquirir o conhecimento, anotar, ver mais de uma vez. 2, estudar. Estudar aquilo, se aprofundar naquilo, mas estudar o certo, não o incerto. Porque normalmente vem o lado, por exemplo, se a psicóloga que se forma na faculdade, ela se forma com várias linhas, né? E aí ela vai querer seguir uma linha. Ela não vai ver uma linha torta daquilo que ela seguiu, ela não vai ver um pseudo-Freud. Ela vai estudar Freud, certo? Se ela não vai ver um pseudo-Jung, ela vai estudar Jung, que é a linha que ela ou a linha humanista, ela vai seguir aquilo que ela se propôs a seguir e vai estudar o certo. E sempre vão ter outras linhas. Então, estudar aquilo que você escolheu, estudar o certo, se focar naquilo, porque senão, com certeza, a gente é seduzido por várias coisas e que acabam confundindo as nossas próprias, o nosso próprio aprendizado. Número 3. Sanar suas dúvidas. Porque quando a gente estuda, quando a gente absorve um conteúdo, a gente vai e estuda, dúvidas surgirão. Então, de perguntar, entender o porquê, saber e entender melhor para sanar suas dúvidas, porque nós vamos ter o cognitivismo. O que é o cognitivismo? Você vai pensar, você vai estudar e você vai questionar. Questionando, anote suas dúvidas, pergunte, porque é dali que vai fazer com que você não tem ali um bloqueio de, puxa, será que isso está certo? Será que não? Então, perguntar mesmo e acabar com essa dúvida para que não seja um bloqueio, para que seja um impedimento para que você consiga continuar e florescer naquilo que você está estudando. 4, praticar. Praticar, 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 praticar. No caso do EFT, praticar como?
bom, eu não posso nem falar que em mim eu pratiquei muito, 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 porque todo mundo sabe que, a princípio, quando eu comecei com o EFT, eu tinha alergia pelo meu corpo, eu comecei trabalhando 148 eventos. 148 eventos da minha vida. E foi aí que a minha alergia foi embora. Tem muita gente me perguntando sobre alergia, como trabalhar. É muito difícil, gente, eu responder isso, porque cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem suas feridas, seus motivos, as suas origens. Então, se eu der uma receita, eu vou estar sendo irresponsável, né? Cada um, no meu caso, eu descobri em 3 sessões de EFT, descobri da onde vinha a minha alergia. E aí, trabalhei esses 148 eventos. Então, praticar muito, praticar nos seus familiares. Eu tô com dor de cabeça, até hoje, né? Depois de 8 anos, até hoje, se alguém fala assim, nossa, tô com uma dor no pescoço, eu falo, você tem um segundinho. Às vezes eu até digo, Margarete, não deveria, mas quando você trabalha com uma técnica como o EFT, você não pode ouvir ninguém falando que está com dor de cabeça, porque você fala, posso te ajudar um segundinho? E se a pessoa for receptiva, é muito legal. Se ela não for, paciência. Mas você perguntar, eu sempre, até hoje, tô com cólica, você tem um minutinho, vamos ali no canto? Como eu digo, às vezes não deveria, mas é mais forte do que eu. Mas eu estou dizendo, o praticar aquilo que você estuda, é praticar na sua família, praticar com seus amigos, e isso eu estou dizendo o EFT pontual. E você vai praticando em você. E praticar na gente mesmo é muito rico, porque cada coisa que eu falo, cada coisa que eu faço, eu tenho uma reação diferente. Já tive calafrios com EFT, já tive arrepios, já tive... E com isso eu consigo entender quando as pessoas me passam. As pessoas falam, nossa, tem uma energia que não para, vai e volta nas minhas pernas, no corpo. Então, isso já aconteceu comigo também. Às vezes rir, às vezes bocejar, às vezes arrotar. Então, todas essas reações que vêm do EFT, eu já tive muitas delas. Então, e indiferentes, imagina, 8 anos eu faço EFT provavelmente todos os dias. Às vezes porque você acorda triste, ou às vezes porque tá com... quem é que não tem dor no pescoço, quem é que não tá tenso, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu costumo fazer isso. Se não estou fazendo em mim, estou fazendo no meu cliente, estou fazendo no meu cliente online. O meu cliente online, ele está lá fazendo e eu estou aqui, e eu acabo fazendo em mim. Eu empresto benefícios, então se eu estou com alguma dor no pescoço, eu vou atender alguém, eu falo, opa, deixa eu emprestar benefício. E empresto o benefício, faço em mim mesma, a minha dor vai embora, e ao mesmo tempo eu estou atendendo a pessoa, concentrada na pessoa e nem pensando na minha dor. Então, praticar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente adquiriu como conhecimento e aquilo que a gente estudou e tirou dúvidas. Ir para a prática. E quinto, vencer a barreira de querer receber pagamento. Então, isso é bem profundo, porque, como eu disse no começo dessa live, é muito difícil a gente, e principalmente numa técnica como essa, que parece tão fácil, que na verdade ela é muito fácil mesmo, bater nos 9 pontos e ter um resultado nas reações, nas dores, nas emoções pontuais. É assim. Mas, quando você fala numa quantidade do EFT e usar o EFT mais profundamente, não é simples assim, é muito mais profundo. Mas aí eu já estou falando em atendimento, e você ser um terapeuta em EFT. Então, é realmente tirar a barreira, vencer a barreira de como é que eu vou cobrar por algo que é tão prazeroso e que parece tão simples. Se você vai cobrar, é porque você já é um terapeuta, porque você estudou, porque você praticou, porque você adquiriu conhecimento, porque você fez perguntas. Então, tem todo esse processo. Quando isso acontecer, eu me lembro que as primeiras pessoas que eu tinha que cobrar era muito difícil. E quem me ajudou foi uma coach, amiga minha, que ela dizia, Margarete, quando alguém me pergunta o preço, eu vou para o banheiro. Eu falava, nossa, nesse nível, não para mim não chegou a esse nível. Ela falou, para mim era muito difícil, eu ia para o banheiro. Então, eu me senti tão
perto dela, porque eu falei assim, nossa, né, eu falei, ela realmente está sentindo a mesma coisa que eu. Eu imagino que você também tenha dificuldade em cobrar por aquilo que você gosta de fazer. Então, naquela hora, pensar assim, peraí, eu perdi meu tempo, às vezes, de não estar fazendo nada, de estar com os meus familiares, eu estava estudando. Eu investi dinheiro, investi tempo, investi suor, investi momentos da minha vida para estudar muito. Então, é muito justo que eu cobre. E se eu não estou cobrando, é porque tem crenças atrás desse eu não devo cobrar. Eu não posso ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto, ou se é algo holístico, eu tenho que me doar. Desculpa, nós não estamos recebendo espírito aqui e de repente, numa doação numa entidade, que quem cobra também não é da minha conta, eu não julgo ninguém, acho lindo todo mundo fazer seu trabalho, não me incomodo com absolutamente ninguém que esteja ganhando dinheiro, seja da forma que for, eu me preocupo é com o que eu faço. Então, preocupe com o que você faz, e que o que você está fazendo, você não está fazendo absolutamente nada de errado, que é muito, a energia do dinheiro é uma energia muito forte, e é muito verdadeira. Eu me lembro disso, uma pessoa que já foi embora, que faleceu, e ele me ensinou isso. Eu morava nos Estados Unidos, eu gosto de citar essa história até, veio na minha cabeça, eu vou citar. E eu trouxe um artista plástico para esse senhor que trabalhava com arte. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu só queria que esse artista plástico do Brasil fizesse sucesso nos Estados Unidos. E eu levei um trabalho dele e falei assim. Aí ele falou: com quem que eu acerto esse trabalho? Eu falei: com a esposa dele, esse aqui é o contato dela. Estou feliz que vocês fizeram contato, espero que ele venda muito. Ele falou: é o trabalho que vai vender muitos nos hotéis aqui em Miami, que era Miami. Aí eu falei: tá bom, então tá aqui o contato dela, é com você. Ele falou: e você? Eu falei: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu só quero que ele ganhe dinheiro porque ele é muito competente. Ele falou: então não vai dar dinheiro, ele não vai vender nenhuma obra dele. Aí eu falei: mas por que? Se você disse que ele é competente, que vai vender muitos nos hotéis. Ele falou: porque você me trouxe ele. Eu nunca mais esqueço o que ele me disse. Você me trouxe ele. A energia do dinheiro é uma energia muito forte e que ela tem que fluir por todos os lados. A prosperidade, ela tem que fluir de todos os lados, senão não vai dar certo. E foi aí que ele falou: olha, ou você ganha uma porcentagem, ou ele faz algo para você, te dá uma obra dele, ou ele não vai conseguir vender nada comigo, ou eu vou ter problema quando eu vender a obra dele. É uma energia que flui. Então, pense nisso. Se se o seu impedimento para trabalhar com EFT ou qualquer outra técnica que você trabalhe e que você tem muito prazer em fazer essa técnica e você se sente culpado em cobrar, ou culpada em cobrar, pense nisso. A energia do dinheiro é uma energia que tem que fluir dos dois lados, tem que estar bem para os dois. Como tudo na vida, né? É um equilíbrio, tem que estar bem para os dois, senão não funciona. Se estiver bem só para um, não funciona. Vou rever com vocês. Olha que hoje eu estou rápida. Então, o que é que, dentro do meu aprendizado até hoje, o que eu trouxe como inseguranças do EFT? Em primeiro lugar, trabalhar aquilo que impede você mesmo, suas crenças, suas feridas, seus bloqueios, se trabalhar. E você pode estar se trabalhando e atender pessoas? Pode, lógico que pode. Uma psicóloga faz uma terapia com outra psicóloga por anos e continua atendendo. Nós somos seres que vamos nos transformando. Não é que a gente resolve todas as minhas questões hoje, não vou ter questões. Lógico, mas resolver as questões do passado é muito importante, porque elas que podem impedir que a gente seja o futuro. Sempre ficar falando, por causa daquilo eu sou assim, por causa daquilo eu não consigo isso. Então, resolver o passado, em minha opinião, é imprescindível. E depois seguir para o futuro, com lógico que vão ter outras barreiras, outros impedimentos, mas isso, em minha opinião, é muito importante que a gente trabalhe sempre. Tem uma pergunta aqui. Nossa, coisa boa escutar isso. Às vezes eu atuo em minha área e realmente fico chateada em cobrar, mas agora não. Não, Fabiano, não fique. Eu não sei qual que é a sua área, mas não fique, porque sempre pense, se não pode ser bom para um lado só. E eu imagino que, seja o que for que você faz, com que você trabalha, você faz com amor e você investiu tempo, dinheiro,
energia fazendo isso e se profissionalizando nisso. Então, é muito importante que flua dos dois lados, é muito importante porque existem energias que são menores e maiores. A energia do dinheiro é muito forte, é a prosperidade. A gente pode ser próspero em muitas coisas, mas a energia do dinheiro é importante que ela flua dos dois lados. Que bom que você falou isso. E a Marina, eu não entendi a carinha, mas seja o que for, parece bom. Seja bem-vinda, Marina. Então, vamos lá. Qual é baseado no que eu já vivi, qual a primeira insegurança? A primeira bloqueio, né? Qual a primeira insegurança para a gente poder trabalhar com o EFT, no meu caso? E também com o coach, viu? Foi também, é difícil a gente, como coach, tem tantas ferramentas para a gente aprender, são portas que vão se abrindo, e eu imagino o coaching como o EFT. O EFT, quando você é um terapeuta capacitado, as portas vão se abrindo, e se você não souber direito como trabalhar aquela porta, ela vai se fechar, entende? E como coach, se você, de repente, aparece um cliente, se você não souber a ferramenta correta para dar para aquele cliente, para ele trabalhar, seja o que for, que ele trouxe, né, o que surgiu numa questão, ou surgiu numa sessão, se você não souber a ferramenta certa, você vai perder a oportunidade de fazer com que a pessoa se transforme ou que cresça naquele sentido. Então, qualquer profissão, o que é mais importante? No que eu já vivi, adquirir conhecimento. E o conhecimento certo. Estudar. Só adquirir o conhecimento, eu posso ler hoje uma apostila, olha que legal, adquirir o conhecimento. Amanhã eu já esqueci. Então, estudar. Marina tem o mesmo problema. Marina, não é só você, somos nós. Mas a partir do momento que... Eu não estou dizendo que nós não... Às vezes, se aparece uma pessoa com mais necessidade e a gente não vai mudar o preço, não vai poder atender a pessoa. Acontece. Sempre tem uma porcentagem do seu trabalho que você fala, não, eu vou me doar. Mas hoje em dia eu falo, você me deve R$8. Se a pessoa não pode nada, ou me dá sei lá, uma moeda. É importante que isso flua. E eu tenho uma numeróloga maravilhosa que chama Beth Engel. E ela fala, Margarete, o dinheiro precisa circular. E ela é maravilhosa, tá? Faço a maior propaganda dela mesmo. Fala, você está fazendo propaganda. Eu não ganho nada com isso, porque se você for na Beth Engel pesquisar e for nela, você vai nela e ela nem vai saber que fui eu que mandei. Mas gente competente, gente que trabalha, que faz um trabalho sério, eu indico mesmo. E a Beth, estou com ela já lá quase 10 anos. E ela diz, tem que circular. É uma energia muito forte, ela tem que circular. Não importa o quanto, o universo não vê que a pessoa que só pode te dar uma moeda, está te dando uma moeda, tá? Mas é aquilo que ela tem, é o que está circulando. Eu não estou dizendo que se você só vai atender, vai trocar o seu trabalho por moeda. Não é isso, tá? Não entendam mal, eu acredito que vocês não estão entendendo, não. Mas é importante a gente cobrar? Sim, tá? Estudar. Então, adquirir conhecimento. Estudar muito. E não se seduzir pelo que é errado. Estudar aquilo que você escolheu, aquilo que é certo, aquilo que você sente e que sempre vão aparecer os outros caminhos. Então, peraí, é aqui que eu estudei, é aqui que eu aprendi e é nesse caminho que eu vou seguir. 3, sanar as dúvidas, porque dúvidas surgirão. Então, entender que cada vez podem aparecer dúvidas e saber a fonte que você vai buscar para responder as suas dúvidas. 4, praticar. Muita prática, que é isso que vai te dar a força, que vai te dar a confiança. Tá? Então, desde eu trabalhando como coaching, eu me lembro, nunca mais vou esquecer minha primeira cliente de coaching. E com ela eu aprendi muito, porque ela me fazia perguntas que não estavam lá nos meus livros. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Estudar. Então tudo isso é um presente. Então, muito legal, eu nunca vou esquecer dela. E quando ela aparece ali no meu Face, eu fico muito feliz. Porque eu tenho muito carinho pela pessoa, a primeira pessoa que eu trabalhei. E a primeira pessoa também com o EFT. Então, a gente está inseguro, mas é por isso que a gente pratica para adquirir confiança. Não vai, a gente é super seguro, 100% seguro?
Às vezes pode até aparecer uma insegurança, mas aí a gente entrega, e com certeza, quando você entra numa energia de trabalhar com o EFT, parece que nós não estamos no comando. Nós precisamos saber o que a gente está fazendo, mas eu acredito que a gente entre numa sintonia além do que a gente pode. Mas isso é uma outra conversa. Vencer a barreira de receber. E aí, 5, né? Então, praticar é o 4. E 5, vencer a barreira de receber. Recordando, adquirir conhecimento, estudar, sanar as dúvidas, praticar e vencer a barreira de receber. Então, na minha experiência, essas, lógico, tem outras inseguranças, tem um monte de insegurança, mas eu acredito que essas foram as que mais me marcaram em todos esses anos que eu trabalho com EFT e também com coaching, porque eu tenho que passar a minha experiência, porque os dois caminham paralelos. Eu atendo pessoas só como terapeuta em EFT e também, mas uso o meu coaching, por quê? Para fazer perguntas, cavar ir mais fundo e trabalhar mais profundamente o EFT. Tá bom? Então, olha aqui, nos meus 26 minutos, normalmente são 28. Então, um abraço a todos, muito obrigada mais uma vez. Beijo a todos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.